CFA, seu canal de comunicação. Aqui o povo de Roraima tem voz. Aqui nós debatemos assuntos de interesse da sua vida. Inscreva-se no canal. É simples, só clicar. Inscreva-se. Você vai fazer parte desse universo de diálogo que é o canal Fábio Almeida. Mas não esqueça, clica no sininho. Esse sininho tem uma importância maravilhosa. Toda vez que eu inserir um vídeo novo, você vai receber uma mensagem em seu celular. Seja bem-vindo. Vamos juntos construir um Brasil solidário e um Brasil de todos. Um abraço. Olá, tudo bem? Mais uma terça-feira. CFA, seu canal de comunicação. Aqui, o povo de Roraima tem vez. Aqui, o povo de Roraima tem voz. Ao meu lado, Antônia Matias, presidente da CUT, uma mulher que fez sua história no sindicalismo roraimense e que hoje preside a Central Única dos Trabalhadores. Antônia, eu posso te chamar de Toinha, né? Porque todo mundo te conhece como Toinha da CUT, então eu vou tratar como Toinha. Nós costumamos, Toinha, quando começamos o programa, pedir para a pessoa se apresentar. Quem é Antônia Matias, a Toinha da CUT? Fala aí para os nossos internautas. Aqui a Toinha Matias é a paraibana, roraimense de coração. Há 35 anos cheguei em Roraima. Vim da Paraíba para fazer um passeio e aqui fiquei há 35 anos, né? Sou mãe de 3 filhos, avó de uma neta, funcionária pública federal. Hoje estou aposentada, graças a Deus, né? Estou presidente da CUT no último congresso de 2019, em outubro. O mandato vai até 2023. Né? Fui eleita mais uma mulher, né, à frente da CUT. E fui uma das articuladoras em 1987, 88. Nós articulamos a ProCUT, né? E com a ProCUT nós tínhamos essa possibilidade de criar a CUT. Roraima foi a última CUT a ser criada, né? E nós estamos aqui, estou à frente, né? Sou uma das protagonistas da criação da CUT. De todo mundo, acho que tem uns 20 a 30 sindicatos que eu contribuí com suas criações. E também da federação, da FETRAFÉ, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, aqui de Roraima. Toinha, nós vemos que a CUT ela foi muito atacada e historicamente é muito atacada. Fala um pouco pra gente, como é que surge a CUT? Né? A Central dos Trabalhadores foi criada em 1983, né, a nacional, né? Ela surgiu da necessidade de ser uma organização sindical brasileira, né, representando mais que um instrumento de luta, né, como também de representação real da classe trabalhadora. As profundas transformações políticas e culturais protagonizadas essencialmente pelos movimentos sociais. Aqui em Roraima, como eu até falei anteriormente, né, nós só viemos criar a CUT em 1999, com esse mesma finalidade. Porque a gente achou por bem, né, de ter a nossa central para poder engajar todos os trabalhadores nessa luta, né. E a central, ela cumpre que papel? Qual é o papel da central? O papel da central, ela é de massa, de caráter classista, tendo como papel principal a luta pelos trabalhadores do campo e da cidade, nas suas organizações políticas e sociais. Tá. Então ela tem uma representação e traz também posições que vão além das questões classistas, né? Determinadas outras lutas do campo social, a CUT também assume como uma bandeira de luta. Ela tem um compromisso de fortalecimento da democracia, né? Com o desenvolvimento e distribuição de renda e valorização para toda a classe trabalhadora. E democracia é algo que hoje no nosso país está defasado. Né? Nós precisamos cada vez mais fortalecer a defesa da democracia, o espaço de interação e principalmente, né, Toinha, de respeito aos outros. Mas em números, o que é a CUT em Roraima? Quantos sindicatos existem na CUT? Se nós fôssemos levar em consideração todos que já passaram, né, nós estaríamos com 50 entidades, né, mas muitas entidades
já se afastou da CUT, e hoje nós estamos com 40 entidades, dentre estas os trabalhadores rurais e pescadores, e são 17 categorias dentro do Estado, de serviço público, privado, saúde, educação. Então hoje vocês congregam efetivamente uma representatividade bem diversa dos trabalhadores, o que vale, né, para retirar também aquele discurso que os políticos de Roraima costumam dizer que em Roraima só existe o serviço público que emprega. Não, nós temos várias categorias, verdade. Apesar que, né, que ainda continua sendo uma maioria sendo de serviço público, né? Porque o municipal é serviço público municipal, no Estado também, só que no Estado agrega muito mais. Né? Mas os dados da última PNAD, Toninha, já ultrapassou. O serviço privado hoje já é responsável aqui em Roraima por 51% dos empregos gerados. Né? Então, o desmonte, até porque o desmonte que vem sendo feito do serviço público dentro do Estado já traz isso. Mas, Toninha, depois dessa apresentação, né, da Central Única dos Trabalhadores aqui de Roraima e sua, nós vamos entrar nos temas mais polêmicos. Certo. Nós somos proporcionalmente o Estado com maior número de representação indígena em relação à população do Estado. Recentemente o governo ele encaminhou para a Câmara dos Deputados o PL 191 de 2020, né, que trata, dentre outras questões, da liberação da mineração em área indígena, retirando o poder do índio poder dizer se aceita ou não aceita aquele empreendimento. Para a CUT, o que isso significa? Olha, isso para nós é um desmonte, né? E de respeito com o povo indígena, né? Eu até coloquei aqui assim, fiz um trechozinho assim, em termos do seguinte, que a nossa posição de imediato foi fazer a denúncia da manipulação do governo com esse projeto de lei que deseja regulamentar a realização de pesquisa, exploração de minérios e construção de hidrelétricas em terras indígenas, né? Sendo considerado um projeto de morte, é isso que a gente considera, que tem como impacto irreversível ao povo indígena e para o meio ambiente. Isso. Então, assim, nós somos contra, estamos ainda mapeando, né, a questão de se há possibilidade desse projeto não passar, né? Só que a CUT vai ajudar o movimento indígena a atuar dentro do Congresso Nacional pela rejeição da proposta. Como sempre ajudou, né? A gente sempre teve junto com os índios todos os demandos que eles sofrem com isso daí. Até a gente fala até assim, né? Que a gente fica maquiando as falsas intenções que induz a cooptação da divisão dos povos indígenas, né? Que aqui em Roraima tem, né? Isso. Quando nós temos um lado que está favorável ao governo e o lado que está contra o governo. E o que está contra o governo é o que está correto, porque é neles que eles estão pensando, né? Enquanto que o lado que está do lado do governo está pensando como governo, né? De massacrar os mais que são donos da terra. Né? Mas o governo ele costuma, né? E sempre tem, da mesma forma que nós temos entre os indígenas, nós temos entre os trabalhadores, também, entre os desempregados, pessoas que acreditam nesse discurso de que, não, você vai ser um empresário e vai ser rico, né? Então, esse é um discurso que cativa mentes, né? Infelizmente, apesar da história demonstrar que o resultado não é bem esse, né? Que o trabalhador ele precisa ter suas garantias, e principalmente as comunidades indígenas, e ter o respeito à sua diversidade cultural, à sua plataforma de autossustentabilidade, porque todas as comunidades discutem isso. Mas, Toninho, nós tivemos uma reforma trabalhista sobre o governo Temer que praticamente tornou impossível do trabalhador recorrer à Justiça do Trabalho, porque quem tem que apresentar as provas é o trabalhador, né? O patrão tem tudo na mão e quem tem que apresentar é o trabalhador. O governo Bolsonaro continua ampliando essa retirada de direito dos trabalhadores, sejam eles públicos ou privados, né? Apesar dele apresentar um discurso
contra o servidor público e que as mudanças é para atingir o servidor público, atinge muito o servidor privado, que algumas propostas que eles têm encaminhado. Hoje, para a CUT, né, qual a principal luta dos trabalhadores? Olha, eu acho que a nossa luta, até quando você fala a questão assim do Temer, da medida que o Temer colocou e hoje o Bolsonaro fica inventando muito mais coisas, né? Essa medida provisória embute uma reforma trabalhista inconstitucional. Isso. Eu acho que nós temos que fazer com que as nossas categorias sejam mais solidárias com o serviço público, e a gente tem que bater mais uma vez, mesmo que ela esteja lá, foi passada, que queiram fazer, mas tem que ser sempre do contra e dizer que está errado, né? E a principal luta nossa é pela democracia. Se a gente conseguir restabelecer a nossa democracia, eu acho que é um ponto, assim, dessa forma os direitos da classe trabalhadora devem se prevalecer, a gente lutando pela democracia. Por mais que ele utilize que a democracia existe, a gente é visível que não existe a democracia, né? Isso fica muito claro, né, Toinha, quando você não tem mais canais de diálogo. Os canais de diálogo que mesmo sobre outros governos eram minorados, né, hoje praticamente não existe. Um governo, por exemplo, está agora discutindo a reforma administrativa, que atinge diretamente o servidor público federal, sem sentar com nenhuma das entidades representativas, né? Então isso não existe uma democracia. Se eu vou alterar uma lei, como fez com os indígenas, né, no PL 191, ele também fez um projeto de lei sem sentar com as organizações representativas. Então a luta pela democracia é essencial. Sem democracia, os trabalhadores continuarão a perder direitos. Né? E trabalhando agora na uberização, né, que se chama... Tomam o termo do Uber, que é aquela empresa europeia, mas é a completa precarização, né? Você trabalhar sem direito trabalhista nenhum. Toinha, nós tivemos uma reforma extremamente maléfica para os trabalhadores, que foi a reforma da Previdência, aprovada por este governo do Bolsonaro, onde os trabalhadores sofreram muitas percas, mas principalmente o servidor público. Poucos são os servidores públicos que conhecem que sua contribuição com o INSS pode chegar até 22% após a reforma que foi aprovada. O governo utilizou, né, uma publicidade muito grande para garantir a aprovação dessa reforma. O que trouxe a população passou a acreditar que aquela reforma era benéfica, inclusive muitos trabalhadores. Você acredita que, diante desse uso da propaganda pelo governo, é possível as categorias representativas do serviço público, né, as entidades representativas como a CUT representa boa parcela do serviço público, mobilizar os trabalhadores contra a reforma administrativa? Olha, Fábio, eu fico triste ao mesmo tempo, assim, de que quando você diz, né, que a maioria do pessoal, dos nossos trabalhadores, concorda, né? A gente fica temorosa com a questão com isso daí. Quer dizer, a CUT ela é contra a reforma da Previdência. É inaceitável como está aí, não aceita isso daí, né? Sei que estão tentando fazer de todos os jeitos, como querem fazer. Eu também faço aqui um apanhado que eu tinha feito um resumo, né? Quando a gente fala que a Central Única dos Trabalhadores vem acompanhando com muita preocupação mais este desmonte de políticas sociais e públicas que vem sendo implementada em um momento em que o país atravessa uma crise sem precedente, né? Com milhões de desempregados, quer dizer, o governo não está vendo isso. Ele não consegue enxergar isso, né? Então a CUT entende que o país precisa urgentemente de políticas que fortaleçam o mercado interno e contribuam para a recuperação das nossas economias e de medidas que retirem sem tirar nossos direitos, né? A reforma da Previdência prejudica os mais pobres, impactaria negativamente nos pequenos municípios que dependem dessa receita. E mesmo assim, a gente observa que parece que os prefeitos também estão cegos, né? Os prefeitos eles não perceberam. Eles não conseguem, né? Porque quem faz a folha, quem faz a receita do município é os servidores, é o contra-cheque.
E o cara não está conseguindo enxergar isso, né? Eles não conseguem enxergar. Quer dizer, quem deveria cuidar do município, dos seus servidores, dos seus munícipes, também está cego igual às pessoas que deixaram esse governo chegar onde ele chegou, né? Eu costumo, Antônia, dizer, no caso da reforma da Previdência, é que o Bolsonaro, ele teve que pagar a conta que o Temer fez. Porque o Temer, já no final do governo dele, ele aprovou a nova política de crédito para as petroleiras, aonde em 20 anos ele deu isenções de COFINS, de toda a base de finanças, de PIS/PASEP, que financiam a Seguridade Social de 1 trilhão. Tanto que o grande mantra do governo Bolsonaro era economizar 1 trilhão. E economizou em cima do trabalhador mais pobre. Nós vemos que esses últimos 3 anos de governo, os 2 governos do Temer e o governo do Bolsonaro, empregos com os maiores salários caíram no Brasil. E só cresce empregos até um salário mínimo. Então, como você mesmo afirma, atinge diretamente. Mas você acha que a gente vai conseguir, Toinha, combater a máquina de publicidade do governo no tocante à reforma administrativa? Olha, Fábio, até quando você fez a pergunta, eu fico assim pensando. Eu acho que nós temos uma tarefa árdua aqui para nós em Roraima. Nós temos que mobilizar nossas categorias através dos seus sindicatos, intensificar, fazer uma formação de uma maneira que sensibilize. Porque eu sei, quando mexe no bolso das pessoas, as pessoas têm mais reação, né? E se não mexeu no meu, mexeu no seu, não é meu, então é seu. Então eu acho que o problema é teu, né? O problema é teu. Quer dizer, se mexe comigo, é comigo, tem que alguém me ajudasse. Quando é o inverso, não tem essa solidariedade. E eu acho assim, e eu quero fazer isso. Eu, como presidente da CUT, eu acho que é um propósito meu. A gente tem que começar a unir essas categorias, de sensibilizar as categorias, porque quando você começa a observar, eu sou a categoria de serviço público, mas eu moro em uma casa que é numa rua, que depois eu viro munícipe e eu viro comunidade. Isso. Então, eu acho que é esse nosso trabalho. Quando eu começar, eu tenho que primeiro ir na minha rua. Não, eu tenho que primeiro ir com as pessoas que são do meu sindicato, né, sensibilizar, e cada uma, ou no conjunto, a gente vai fazendo. Né? Antigamente, quando a gente queria fazer, eu lembro muito disso, a gente queria fazer um São João, era a rua que fazia. Isso. Era as pessoas no Natal. A gente já fez tipo assim, uma mesa de Natal na rua. E todas as pessoas que moravam na rua vinham para fazer. Eu acho que nós temos que resgatar essa comunidade, nós temos que resgatar essa solidariedade. Né? E eu digo assim, quando a gente conseguir fazer isso, eu sei que tudo se precisa para ontem, mas eu acho que não é tarde ainda. Né? Eu acho que agora, os sindicatos municipais, nós estamos são 15 municípios, dentro da CUT estão 8. Então eu digo assim, 2 já estão para retornar, então está com a maioria. Se a gente consegue mobilizar essas categorias de servidores municipais, que atendem os seus municípios, aí dentro do município tem o trabalhador rural, tem os pescadores, a gente vai começar a organizar um pouco. E na cidade é isso daí. Nós temos o quê? 17 categorias dentro de sindicatos que são filiados à CUT, a gente vai ter que começar a mexer. Aí vem saúde, educação, aí vem a questão da segurança. Então a gente só vai conseguir fazer isso, mesmo com a nossa frente, que abrange mais outras centrais, sindicatos que não é filiado à CUT, a outras centrais, os movimentos sociais que estão sofrendo muito mais do que a gente. Porque se você observar, nós temos, pelo menos assim, o ganha-pão, miseravelmente, mas temos, com esse salário que está aí. É tanto que o serviço público, quando você fala dos 20 anos que o Temer do PIS, né, para a Previdência, ele disse que para nós servidores vai ser 20 anos sem reajuste. Né? Então, quer dizer, acaba com todos, né? E dessa forma, eu digo assim, a gente tem que ser solidário a isso. Eu acho que com solidariedade, eu acho que com a mobilização nossa, que estamos à frente de entidades sindicais, é que a gente vai conseguir. Porque mesmo que eu converse com a minha vizinha, ela me respeita.
Ela sabe da minha posição política, ela sabe da minha posição, porque eu sou sindicalista, porque ela vê um carro na minha casa, da central. Mas se eu for conversar com ela assim, Lizinha, eu não quero, sabe, eu acho que não é bem... Quer dizer, ela já desvia o assunto, né? Então tem que ser através disso daí. Eu acho que é os sindicatos que têm que começar a buscar a sua base e dentro da base começar a fazer, digamos, fazer uma reunião na minha casa, eu vou convidar umas 5 vizinhas. Quando ela começar a ouvir e como é que está, que contrapondo o que se sai na televisão, eu acho que a gente consegue mobilizar a comunidade e a sociedade. Eu acho assim, Toninha, agora a partir de 1º de março, nós vamos ter os efeitos financeiros da reforma da Previdência. É verdade. A partir de 1º de março começa a pancada. Quando a pensionista começar a receber só 50% da pensão, a pensionista ou o pensionista, 50% da pensão que o aposentado tinha, os filhos dessas pessoas vão começar, o que é que está acontecendo? Minha mãe não tem condição de sobreviver com isso. Porque se você chega numa residência onde tenha uma média de pensão no Brasil, e de aposentadoria gira em torno de R$ 1.400, e a pessoa deixar de receber R$ 1.400 para receber um salário mínimo, o impacto é grande, é muito grande. E o servidor e o aposentado, nós vamos ter uma mobilização muito grande dos aposentados a partir do dia 1º. Porque é o seguinte, o aposentado que era servidor público, ele só contribuía com o INSS acima do teto do regime. O que passasse, como a maioria dos servidores públicos não ganha o teto, porque os salários giram aí na casa de 3, 4 mil reais, essa mentira de que servidor público é marajá é só para algumas categorias, a maioria não recebe, e a partir do dia 1º ele vai começar a contribuir em cima de todo. Isso gera um papel de mobilização, mas eu me preocupo com a propaganda, sabe, Toninha? Eu achei a propaganda do governo federal, do governo Bolsonaro, para a Previdência muito eficaz, porque ele trabalha com a dor do cidadão. Nós temos milhões de trabalhadores desempregados. O que é que ele dizia? Para eu poder te dar emprego, eu preciso te tirar esse direito. Isso é muito duro na cabeça do cidadão. Não, e foi a coisa mais terrível, né? Quando eu digo assim, como é que ele pode até falar assim, eu te dou o pão, mas não te dou a água. A gente vai ficar entalado, né? Engasgado, né? Eu considero assim. Quer dizer, se eu dizer assim, eu posso lutar pelos meus direitos, que é meu direito de lutar por ele. Aí tu diz assim, mas você não pode lutar porque eu vou te dar isso. Então é mesmo que dá um pão sem água, né? Que é a maldade que se faz nisso daí, né? Então eu acho que nós temos que fazer, essas nossas categorias, nossas centrais, ela tem que se unir muito, para a gente poder ter uma fala de convencimento, sensibilizando, que é que nós que estamos corretos. Quando alguém diz assim, minha colega diz bem assim, eu estive lá na CUT com a Toinha, eu vi o quanto ela trabalha, e como é bonito ela trabalhando. Aí eu disse, tu só achou bonito? Ela disse, foi. Que aí quando eu vou conversar com elas, que eu vou explicar, ela disse, é tudo isso, disse, e ela é aposentada, não está percebendo, porque ela tem o feijão, ela tem o arroz, Ela consegue sobreviver. Ela consegue sobreviver, mas por quê? Quer dizer, está conseguindo sobreviver, porque se for para ter o lado social, não tem. Não tem como ela sair para gastar, Então é para ficar só para comer todo dia, Aquela coisa, aquela rotina, E eu acho que não é só isso que a gente quer para nós, A nossa vida, a própria Constituição já diz, Nós temos direito a lazer. A lazer é tudo, Aí mesmo assim, vamos dizer que alguém admira porque tem uma praça bonita, que tem uma praça que você pode andar. Esqueceu que para ir para a praça eu tenho que pagar ônibus, ou táxi, ou Uber, e quando eu chegar lá eu tenho que tomar água, se for levar criança eu tenho que comer. Então não é só passear na praça. É ter as condições objetivas. É ter as condições para poder passear, para poder estar ali, Então é essas coisas que as pessoas não conseguem, não estão vendo isso da nossa parte, De poder lutar. Nós estamos lutando pelas condições melhores de trabalho. Se tu for olhar a questão da saúde, a saúde está péssima.
há muito tempo, né? E continua cada dia pior, né? Então, eu acho que isso é que é o terrível. Então, eu acho que a gente tem como sensibilizar. Eu coloco sempre assim, que com a nossa mobilização para a sociedade tem que ser através das entidades sindicais. Eu acho que as entidades elas têm um papel importantíssimo. Importantíssimo. E como tiveram na história do Brasil, né? Eu vejo muito essa questão quando o governo diz: ah, não, se eu não tirar esse direito, eu não gero emprego. Parece que a gente está vivendo a década de 1920, quando os trabalhadores, né, os sindicatos ali se organizaram para lutar pelos direitos trabalhistas, né? Que o trabalhador naquela época trabalhava 14, 16 horas, não tinha férias remuneradas, não tinha descanso remunerado, e o governo está querendo tirar tudo isso para gerar um emprego sem carteira assinada, sem direito, sem nada. Nós vamos criar uma legião de pessoas doentes e sem condições de sobreviver. Não, eu vou te dar um exemplo agora. Eu tive no banco conversando com a pessoa, o trabalhador do banco, né? Que todos são bancários, parece que fica bem chique, né? Que todos são bancários, né? Vi uma pessoa revoltada com o trabalhador lá. Eu fui explicar para a pessoa, né? Eu disse: você não pode fazer isso porque ele não é o dono do banco. Ele é o trabalhador do banco, tão quanto o senhor. O senhor está sendo privilegiado, está sendo atendido por uma pessoa que vai atender o que o senhor necessita, né? Estudou para isso, que querendo ou não, tu tem que estudar para ser um bancário também, não é só eu querer ser bancário, né? Então aí o rapaz parou assim e disse: se for vendo por esse ano, se o senhor sabe o horário desse pessoal que sai para almoçar? Aí ele falou assim: não, senhora, é 15 minutos. O senhor consegue almoçar em 15 minutos? Ele disse: não. Depois eles têm 15 minutos para almoçar. O senhor sabe que hora chegam as marmitas dele? Para poder eles almoçarem? Porque ele almoça aqui dentro do banco, lá de atrás, na despensa do banco. A despensa que a gente fala é a cozinha, né? Aí ele disse: não. Eu disse: pois é, já está fria, né? Então, o senhor lembra das boias frias, que o pessoal chama, que é em cima daqueles carros, quando ia para... Primeiro na minha Paraíba, se dizia que ia para o canavial, né? Ia tirar a cana, aquele negócio. Ainda vai, viu? Já levava a sua marmitinha de manhã cedo, né? Não tinha, a quentinha saía de casa. Isso. Quando chegar no almoço é a friinha, né? Então, eu digo, é isso. Quer dizer, e quem é que sai uma hora para almoçar? O gerente. Né? E se tu analisar também a construção civil, que hora que eles param para almoçar? Isso. Quer dizer, quando dá o horário de meio-dia eu não almoçar, eu perco o apetite. Mas eu estou com fome. Mas não estou com vontade de comer. Mesmo estando com fome, porque aquele horário já passou. Então, assim, é uma decadência terrível da parte dos trabalhadores. E é esse pessoal que nós temos que sensibilizar para quando chamar ir para a rua. Não ter medo de ir à rua. Não é para fazer o quantitativo, é fazer o qualitativo das pessoas que estão necessitando de lutar pelos seus direitos. É nisso que eu acredito. Toinha, vocês se constituem como a principal representatividade dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado de Roraima. Nós temos um governo que está reproduzindo, né? O governo Bolsonaro aprova alguma coisa lá, o governo daqui copia e quer apresentar. A gente chama do Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, né? Ctrl-V. Como é que hoje está esse debate da construção de uma unidade dos trabalhadores do Estado em torno de lutar pelos seus direitos e de lutar contra políticas, né, o governo? Eu lembro que o Denário chegou inclusive a mensurar a privatização da Previdência do Estado, né? Passar para uma empresa privada gerir os recursos dos trabalhadores. Como é que está esse diálogo no âmbito da CUT e dessa unidade dos trabalhadores do Estado? Nós estamos na questão do governo, né? Questão de subordinar o Brasil ao interesse econômico das políticas, né? Privatizando as empresas estatais, destruindo os direitos e aumento de rentabilidade, como da elite brasileira, né? Eu acho que, mais uma vez, Fábio, eu digo para você o seguinte, que a gente está de olho, né? Mas não basta só estar de olho, né? Nós temos os sindicatos que são direcionados, que estão sofrendo isso, a questão do IPE, da Previdência do Estado, que é os sindicatos estaduais, né? Que eles estão, os públicos estaduais, né? Então, eles que estão à frente disso daí, inclusive agora com esse PCCR,
ver se consegue aprovar também no lado da saúde, né? Para fazer. O que é o PCCR? É o plano de cargo, carreira e remuneração, né? Da saúde, né? Para todas as categorias da saúde poder atingir essa meta que é de uma remuneração decente e a qualidade do serviço, né? Então, e aí está dentro o IPEC, no caso da Previdência, né? Então, assim, nós estamos junto com eles nessa luta, né? Já passou algumas lá na Assembleia. Eu acho que esses deputados, nossos deputados, eles têm que ter uma visibilidade maior com o povo, né? Não só ver esse povo de 4 em 4 anos, porque ninguém come de 4 em 4 anos, ninguém vive de 4 em 4 anos, né? Se muda as caras de 4 em 4 anos dentro de uma Assembleia, mas eles estão aí. Eu acho que é eles que têm que fazer alguma coisa junto com os servidores que nós estamos para fazer isso, né? Tanto com que é o sindicato, todos os sindicatos que pertencem à saúde, a maioria estão ligadas à CUT, né? E nós estamos junto com eles para poder fazer. E nós, inclusive, agora estão adesivando os carros para poder chamar mais a atenção da comunidade, da sociedade, né? Porque o governo ele já não quer enxergar, então a sociedade tem que enxergar essa forma, né? Eu acho que com isso daí, eu acho que com essa mobilização, eu acho que o que vai conseguir dar um impacto também dentro do Estado, né? Apesar que, quando o senhor diz assim, é o Ctrl+C, Ctrl+V, para sensibilizar um governo que é desastroso, a gente vai ter que penar muito, né? A não ser que os deputados fossem mais, como é que chama, do jeito que eles apertam a mão de 4 em 4 anos, vem se apertando a mão de todos os trabalhadores para poder ver como é que o Estado está. Isso é algo que aqui em Roraima a gente tem, né? Um distanciamento, seja do governo, principalmente esse atual governo agora que chegou, mas a Assembleia também se distanciou muito, né? Os mandatos se distanciaram muito, né? Alguns mandatos que eram mais próximos do campo progressista também eles deram uma arrefecida e se distanciaram. Agora eu queria, Toninha, é até bom falar em Assembleia, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não entendo, a CUT participa sempre disso. Audiência pública. Tudo agora virou audiência pública dentro da Assembleia. Chama, a CUT não é convidada para as audiências públicas ou não? Poucas, né? A maioria não foi. Não, mas já foi. Com certeza. Se não está lá a presidente, mas tem alguém tem alguém da CUT lá. Tem razão. Aí faz uma audiência pública, é definido um monte de demanda. E isso depois? É cobrado, só que assim, para tu agendar uma particularidade com os deputados, você sabe que eles começam Pois é, mas o deputado depois. Né? A CUT já pediu alguma audiência pública? Não. A nacional já, a nossa não. A daqui não. Eu achei que vocês tinham, porque eu queria saber. Quando os sindicatos, repare só, desde que nós criamos a Frente Sindical Popular de Luta, a gente diz assim, não é que a gente não vai fazer o serviço individual, a gente faz o serviço conjunto. E já 2 vezes que a frente, inclusive até no início da reforma da Previdência, quem veio para cá foi o Paim, o deputado Paim, o senador Paim, o senador Paim, quando esteve aqui, e a CUT estava junto. Foi quando, e quem solicitou... Acho que na época do Temer ainda, não foi naquela do Temer, na reforma da Previdência. O senador Paim, quando veio, e ele gostou muito, né, da questão do que foi tratado lá. Depois houveram outras, e umas 2 que eu realmente não fomos convidados, mas ele estava lá, né? Eu acho que falta essa cobrança dessa nossa parte. Não, é porque eu vejo assim que fazem essas audiências públicas, a sociedade fica sabendo dessa audiência pública e depois ninguém fala mais nada, tu não vê mais a Assembleia falar nada. Eu acho que uma das audiências públicas se tornou PCCR, tá? Então teve resultado, né? Porque eu acho que pelas audiências públicas que veio... surge esse movimento do PCCR. Exatamente. Mas o movimento dos trabalhadores, né? Porque não tem a Assembleia dizendo para a população o que foi feito daquela... eu mandei uma indicação lá para o governador, mas ninguém sabe o que é que acontece depois. Mas não pode fazer isso. Eu vou ficar atenta agora. Não, porque eu acho assim, nós temos 2 estruturas, Toninha, que eu vejo que elas são muito, muito complicadas, né, no nosso âmbito de convívio democrático. Um são essas audiências públicas.
E tu não vê resultado disso. E o outro é o tal do termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Que os cabas fazem um termo de ajustamento de conduta, as coisas continuam do mesmo jeito que estão e não acontece nada. A sociedade só vê que foi assinado um termo. Agora, o resultado pós-termo, ninguém vê nada. Pois eu acho que no mundo tem que começar com isso. Toinha, mais o trabalho, né? Eu queria aqui colher a impressão da CUT. Nós temos a questão da imigração venezuelana, né, que é algo que está aí. Nós estamos vivenciando a imigração e todas as consequências, sejam elas positivas ou negativas, que traz. A CUT, como é que a CUT avalia essa migração? Uma posição da CUT com o discurso de que tem que expulsar, que tem que mandar embora. Como é que vocês avaliam isso? Olha, para ser sincera, assim, essa conversa da questão da migração, até a nacional, de vários diretores da nacional que estiveram aqui, nós passamos para eles, né? Nós nunca tivemos acesso, né? Tu sabe disso. Já procuramos até para entrar em algum abrigo, a gente foi conversar, disseram que não podia, que tem que ver de outra forma, teria que agendar, né? Então tem assim, esse acesso. Mas assim, porque eu digo assim, quando eles vieram, eu acho que foi um impacto para nós. Então assim, todo mundo aqui, como é que pode, né? E depois, quando eu vi agora, a semana passada, que você passou 2 dias sem ver nenhum venezuelano na rua, então a gente sabe que dá para alcançar, dá para poder o governo atender todos eles. Tu percebe o que eu estou falando? Quer dizer, eles estão na rua jogados, outros estão nos abrigos, outros estão selecionando para ver quem tem melhor qualificação para mandar para fora, que faz tempo que não mandam mais, né? E de repente eu digo assim, não tinha nenhum venezuelano na rua, nem nos sinais, nas calçadas, nem à noite, você não viu ninguém dormindo fora. Então, se o governo conseguiu, no final de semana, atender os venezuelanos, ele tem condições de atender sempre. É assim que eu vejo. Então, se ele tem condições de atender sempre, eu acho que tem que fazer uma triagem, eu acho que tem que fazer, como dar umas condições de trabalho para eles e dar essa credibilidade para a gente, nós, sociedade roraimense. Que a gente fica com o pé atrás quando fala em questão de venezuelano. Se for a questão de quando é um assalto, acusa o venezuelano. E se você for atrás, sempre tem um no meio. Não é nunca que não esteja, sempre tem um no meio. É preocupante essa imigração, é preocupante como está sendo, como foi feito lá em BV8, só fiz a leitura, né? Quer dizer, uma cidade pequena que você tem uma população mínima, depois é triplicada, você vai fazer o quê? Como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai resolver? Né? Então eu acho que tanto o governo federal e o nosso copiador, né, que a gente tem que levar em consideração, que é o Ctrl-C e o Ctrl-V, ele tem condições sim. Né? Se o exército está aí para ajudar, está à frente, que não quer deixar as pessoas também as pessoas terem conhecimento do que está as condições dele, que a gente não sabe direito, tá? A gente não sabe se eles comem bem, se comem mal, se tem a questão da higienização. A gente fica perdida, né? Nós fomos no abrigo, eu só perguntei, né? Se havia possibilidade, eu queria conhecer, né? Ele disse que não era assim, que eu teria que procurar o comandante, procurar não sei quem, tal. Aí que eu acho também uma discussão para nós da frente, tá? Para a gente poder fazer uma visita, para a gente poder ficar assim, não é nem ficar à frente, também saber a situação de como é que está. Eu acho que é muita coisa assim para nós resolvermos. A gente tem que dar conta dos nossos trabalhadores, né? Tem que atender isso daí. Depois vem um país vizinho que está massacrado também. Quer dizer, se tu começa a olhar pela humanidade, a gente tem que baixar a cabeça e tem que ajudar, né? E não é só isso também, né? Então, eu acho que a gente tem outra demanda que nós temos que ter, ver como é que pode ficar. A doença também veio junto. Né? Se você chegar lá em Pacaraima, como eu fui visitar lá para ver, você não vê mais brasileiro doente. Se estiver doente, está em casa, porque no hospital não está. No posto de saúde eles não estão também, porque só tem venezuelano. Então a gente tem que tomar
sei lá, ter uma satisfação de como é que está a situação de todos eles, né? Então eu queria que o governo fizesse o que ele fez no final de semana, para receber uma turma que veio de fora, conseguiu colocar todos os venezuelanos num canto só, maravilhosamente, que deve ter ficado, e fazer isso sempre. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da Defensoria Pública do Estado de Roraima, e lá o general Pazuello, isso foi ano passado ainda, ele falou nessa reunião que eles têm hoje 100% dos venezuelanos que estão dentro de Roraima cadastrados. 100%. Eles falaram 100%. Eu achei o número 100%, é muita coisa, né? Mas que tenha. Mas o que importou isso quando ele falou? Que eles sabem quem estão nos abrigos, quem estão morando em prédios ocupados e quem está morando em residências alugadas. Eles falaram que eles têm tudo isso. Então, se eles têm tudo isso, é fácil para eles dizer, olha, ninguém sai de casa, fica todo mundo aí. Né? Se eles têm esse controle, como o general falou. Mas a minha preocupação, Toinha, é o crescimento desse discurso de não aceitação e de tentar acabar com o outro que se tem contra os venezuelanos, né? Que a gente viu em outros momentos aqui em Roraima, contra os indígenas, nós já vimos esse discurso também, contra os maranhenses. Quando eu cheguei a Roraima em 1991, você escutava muito discurso parecido com o que se faz hoje com os venezuelanos, se faziam contra os maranhenses. Mas eu posso parar com você só um minuto. No tempo dos maranhenses, eu também já estava aqui em Roraima, eu cheguei em 85. Eu também lembro desse detalhe aí. Mas tinha um contraponto. O governo defendia. O governo deu sustentabilidade para eles. É tanto que os que estão aqui não queriam mais ir embora. Isso. Então, eu digo assim, o que é que está faltando? É a política pública do governo. Para brasileiros e venezuelanos. Para brasileiros e venezuelanos, sim. Isso. Porque eu disse assim, é tanto que as pessoas dizem meio assim, né? Fica com aquelas brincadeirinhas de mau gosto, né? Quando no tempo dos maranhenses, né? Inclusive até os paraibanos eram maranhenses, né? Entrava todo mundo. Entrava todo mundo, né? Não tinha essa coisa assim, né? Ah, veio porque estava passando fome, veio por isso, veio por aquilo, né? Que é uma chacota muito, né? Não gosto muito disso. Então eu digo assim, e no caso que foi a época do governo, né? Ele deu essa sustentabilidade, tanto que as pessoas não faziam mais isso. Chegou um tempo de muita crítica e depois aceitação. E todo mundo está acomodado aqui. Se tem algum maranhense que foi embora, paraibano, quer dizer, qualquer nordestino que estiveram aqui e foi embora, foi porque quis. Não é porque estava passando mal ou porque estava ruim. Foi porque se estabeleceu e queria voltar para a sua terra, né? Então, eu digo assim, então, eu acho que falta isso, as políticas públicas, o que diz a Constituição. Eu acho que se um governo ele cumpre do jeito que nós, sindicalistas, temos um estatuto a cumprir, o governo tem a Constituição a cumprir. Só que a nossa, ela está sendo rasgada. O ruim dela é isso. A gente não consegue rasgar o nosso estatuto. Ou a gente modifica de uma maneira que não prejudica, nem vai beneficiar A nem B. Ele vai só moldar até a realidade. Agora sim, no caso da Constituição, ele está tirando nossos direitos e botando medidas provisórias sem descabível, né? Mudando a Constituição com medida provisória. Exatamente. Né? Algo que é sim. Né? A gente fica sem entender, né? Então, eu digo assim, se o governo, é isso que eu disse para você, se ele consegue, né? Até as pessoas falam a palavra limpar, que eu achei até um absurdo, né? Ah, porque limpou Roraima. Não é por aí, né? Eu acho que isso aí é uma aberração, a gente escutar e ele tem que começar a defender, né? Eu disse, não é bem por aí. Mas se ele conseguiu deixar todos no seu local de estadia, ele vai conseguir fazer o resto do tempo todo. Então, eu acho assim, se ele conseguiu colocar as pessoas ali, com alimentação, de manhã, tarde e de noite, ele vai conseguir o resto também. E se ele fizer a política pública e atender o que diz a Constituição, ele faz. Bom governo não, que até agora não conseguiu ver nenhum com esse bom governo, né?
Mas, assim, é um cara que se diz prático porque é um empresário, então que ele utiliza essa praticidade dele de fazer uma política pública para o Estado, já que ele hoje é o governo, né? E eu acho que melhora muitas coisas. Mas ele governa só para os interesses dele, né? Mas isso aí é o A gente vê que verdade. Na campanha, passou a campanha toda dizendo que não fecharia o Marfim. A primeira medida dele foi fechar o Marfim e hoje controlar o mercado de carne do Estado, né? Porque todo mundo tem que comprar carne do açougue dele. Mas, Toinha, chegamos ao fim, né? Fica aí suas palavras finais para os nossos internautas. Tá bom, agradeço, né, essa entrevista. Eu espero assim, ter atendido a expectativa das suas perguntas, né? Minhas respostas tenham sido, amenizou, né, alguma coisa assim. E eu acho que assim, nós como CUT, Central Única, a maior central, não só do país, hoje é a maior central de Roraima, ela está sempre aberta para trabalhar com todos, de ouvir, né? Eu acho que as críticas têm que ser sempre, eu tenho que criticar e dar uma solução, né? Fazer crítica por criticar não adianta, a gente tem que dizer, está errado isso, vamos fazer assim. E eu acho que essa solidariedade hoje que nós precisamos ter dentro das entidades sindicais, uma com as outras, né? Se a saúde fez uma greve, a educação tem que doer na educação, e assim vice-versa, né? A gente não pode deixar uma categoria sozinha. E tendo essa solidariedade com todos, fazendo com que os próprios sindicalistas, fazendo com que as pessoas que são sindicalizadas nos sindicatos entendam o papel do sindicato, o papel da sociedade, e que nós estamos sofrendo com essa retirada de direitos, eu acho que a gente vai... Eu acho, como é que eu posso até falar, né? Que as pessoas estão morrendo sem ter solução, né? Assim, porque eu digo assim, basta estar vivo para morrer, não é só isso, né? Mas assim, estão se acabando porque não está tendo, o psicológico dele não tá tendo compreensão de tanto desastre que o governo está cometendo. Também não está visualizando saída, né? Exatamente, né? Porque quando o governo vem assim, faz a medida provisória para acabar com isso, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Aí você olha, filho, casa, aí tem o trabalho não tem as condições do trabalho. Aí, quer dizer, as pessoas quando chegam nesse ponto, eu acho que tem que recorrer, tem que ter essa solidariedade da nossa parte que estamos à frente, né? Eu acho que nós nem tem que construir essa mobilização para nossas categorias, unir as categorias, para poder a gente vencer, ou pelo menos tentar, na união, a gente dizer assim, é isso que a gente não quer. Não pode ser feito isso, para a gente poder, pelo menos, sei lá, chegar. É isso aí. Queria agradecer, Toinha, a sua disponibilidade. Eu sei que encontrar tempo aí diante da gestão de uma entidade dessa não é fácil, mas queria agradecer e dizer para você, é a solidariedade, a nossa união que vai fazer com que nós retomemos nosso país para o povo e principalmente para os trabalhadores. Muito obrigado. Terça-feira nos encontramos mais uma vez com mais uma entrevista. Um abraço.